Irmãos, pela longa parceria com o Projeto Amaragé, pelo investimento específico em alguns missionários da nossa equipe. Nós somos muito gratos a Deus pelo ministério dessa igreja, pela caminhada, envolvimento efetivo, expansivo dessa igreja na ação missionária. Sabemos que em várias partes do mundo, e em particular entre os indígenas do Brasil. Nós estamos do outro lado do país, lá na região do Alto Rio Negro, como equipe. Somos hoje uma equipe de 46 missionários em 20 diferentes ministérios, a partir de Manaus até São Gabriel da Cachoeira, o último município do Brasil naquela direção. E no mapa a gente costuma chamar de cabeça do cachorro, né? E nós estamos bem na boca do cachorro. Se ele fechar, nós estamos lá dentro. E os irmãos têm caminhado conosco ali, investido na gente como equipe, e pelo menos em 4 famílias missionárias da equipe. Então, receba a nossa gratidão. Somos realmente gratos, irmãos, e eu fico muito feliz de estar conhecendo a Igreja Central. De muito tenho ouvido falar, os irmãos que têm mais contatos com a igreja sempre levam bons relatos da caminhada dessa igreja, e somente agora tivemos a alegria de conhecer, e eu fico muito feliz em estar aqui nesse momento. Como eu falei, nós estamos ali ao longo do Alto Rio Negro. O Senhor tem feito muitas coisas lindas, especialmente em nós. A gente vai para o campo pensando em fazer a obra de Deus, e quando nós chegamos lá, percebemos que Deus é que está fazendo a sua obra em nós, em cada um de nós. E o Senhor tem feito coisas lindas ali, mudado nosso coração, nos feito mais pacientes, nos feito mais tolerantes, nos ensinado a ser mais perseverantes. O Senhor tem quebrado tantas coisas em cada um dos missionários que está ali, e de quebra o Senhor usa cada um para alcançar um ou outro, aldeias, povos. É assim que o Senhor faz. E nós estamos sempre ali naquela sensação daquele texto de Jesus, aquela fala de Jesus acerca da seara muito grande, dos trabalhadores muito poucos. Aquilo parece ser uma verdade infinda. Nós sempre estamos com desafios maior do que nós mesmos. E eu queria deixar aqui para os irmãos 2 motivos bem específicos de oração. Eu sei que o desafio missionário vai muito além do universo indígena, né? E nós, como equipe que trabalha entre indígena, nós fazemos questão de orar por outros desafios. Mas eu quero deixar aqui 2 desafios que temos ali à nossa frente. Sei que todos conhecem o Pico da Neblina, a serra mais alta do Brasil, o monte mais alto do território brasileiro, 2.995 metros de altitude, nas fronteiras, região limítrofe com a Venezuela. O Pico da Neblina é conhecido pelo mundo inteiro. O que poucos sabem é que nos entornos do Pico da Neblina, do Brasil e na Venezuela, tem não menos que 32 mil Yanomami espalhados nos entornos daquele pico. Nós não tínhamos esses dados são bem recentes. Deus usou uma ONG que persegue missionários e é contra a evangelização de indígenas para fazer um mapeamento excelente daquela região e colocou nas nossas mãos, né? Deus usa quem Ele quer. Dados bem recentes, 2014 e 2015, mostra que tem no mínimo 32 mil Yanomami nos entornos do Pico da Neblina, fora aqueles que não foram recenseados, porque muitos deles são isolados, permanecem sem contato com a sociedade externa. E nesse universo, somando não menos que 637 aldeias no Brasil e na Venezuela, nós temos um trabalho missionário através do Projeto Amaragé em um dos rios que tem presença Yanomami. A Missão Novas Tribos tem 3 missionários entre Yanomami, e a Neva tem, me parece que mais 5 ou 6. Temos aí, talvez pensemos que temos missionários em 15 aldeias, de 637, com mais de 32 mil pessoas. A maioria absoluta sem qualquer contato com o Evangelho, sem qualquer noção do Evangelho, sem conhecimento de Deus, à espera de alguém que lhes pregue a palavra. E como faz parte da nossa cultura, sempre a gente ouve assim: mas por que será que o indígena vai precisar do Evangelho? Ele vive na sua cultura, no seu próprio mundo, com seus próprios deuses, com a sua própria religião. Meus irmãos, tem 10 anos que Elisângela e eu trabalhamos com indígenas. O que nós vemos é gente como a gente, que tem lutas como nós temos, que tem crises pessoais como nós temos, que tem angústia de alma como nós temos, e que busca desesperadamente por uma redenção.
e não sabem onde encontrar. Um Yanomami daquela região testemunhou certo dia, dizendo que o homem branco Napa acha que nós não temos problemas, mas eles não sabem, os homens brancos não sabem que nós temos zoeira no peito, angústia, tristeza, questionamentos existenciais. É gente como a gente, precisa do Evangelho como nós precisamos, é simples assim. Um outro desafio que eu gostaria de deixar para os irmãos, então sempre que você lembrar do Pico da Neblina, você lembra por favor de orar pelos Yanomamis, especialmente para Deus enviar obreiros, trabalhadores, missionários para aquela região tão vasta, certamente o maior bloco de desafio missionário entre indígenas da América Latina, é o desafio Yanomami em torno do Pico da Neblina. Um segundo desafio pelo qual eu gostaria que os irmãos orassem, é pelo rio Alpés. Sempre que você olhar para um pé e falar assim, uau, pés lindos, né? Ou se você olhar para o seu e falar, uau, pés feios, não importa, uau, pés, é um rio. É o rio que faz as fronteiras com a Colômbia e Brasil, naquela região, noroeste. O rio Alpés tem não menos que, os Yanomami tem 32 mil de um lado, e Alpés tem mais de 10 mil indígenas, de 15 povos, em 121 aldeias. Numa extensão de talvez 500 a 600 quilômetros, e até hoje não tem uma igreja sequer em todo o Vale do Alpés, pelo menos na margem brasileira, porque a margem colombiana é a região das Farc e nós não temos muita informação sobre aquela região. Do outro lado estão os guerrilheiros. 121 aldeias com mais de 10 mil pessoas de 15 povos diferentes, e até hoje sem nenhuma igreja naquela região, logo acima de São Gabriel da Cachoeira. Em toda aquela extensão tem apenas 2 famílias missionárias atuando parcialmente nesse momento. Um casal de amigos nossos lá de Aracaju, trabalhando com um povo chamado Rúpida, e a minha esposa e eu trabalhando há 10 anos com um povo chamado Iorupidé, entre o qual ainda não vimos surgir uma igreja. 2 casais de missionários para 10 mil pessoas espalhadas em 121 aldeias. A seara continua muito grande e os trabalhadores continuam muito poucos. E por falar no rio Alpés, eu tenho aqui o indígena do rio Alpés. Queria que Lindelvan pudesse ficar em pé. O presbítero Jordão pediu que o apresentassem para a igreja. Você não sabe, mas vocês têm aqui à frente de vocês o resultado do investimento dessa igreja. Lindelvan é filho do Projeto Amaragé, foi evangelizado na verdade por minha esposa, discipulamos, se entregou a Cristo, passou por um processo de transformação, de libertação, foi para Minas Gerais fazer seminário, fazer teologia, acabou de concluir o seu bacharelado em teologia e está voltando amanhã como missionário da nossa equipe lá no Amazonas. E como a igreja que é parceira do Projeto Amaragé, tem investido no Projeto Amaragé, eis aqui um fruto do investimento dessa igreja. Lembre-se de orar por ele. Lindelvan, do povo Baré, com esse cocar aí um pouco discreto, né? Ele nasceu na desembocatura do rio Alpés com o Rio Negro, na foz do rio Alpés. E está voltando agora, quem sabe vai ser um que Deus venha usar para levar o evangelho para aquela região um pouco alcançada. Lembre de orar por ele e por esse desafio que nós temos ali e outros desafios. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Minha esposa adora frio. Ela está curtindo o frio aqui de Curitiba. Meus irmãos, eu nunca louvei tanto a Deus pelo calor do norte como nesses dias. Que bênção aquele calor escaldante do norte, viu? Estou tremendo de frio aqui, como se fosse um seminarista recém-formado, nervoso na tribuna da igreja. Marcos capítulo 3, versículo 13 em diante. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Às vezes nos dá uma impressão de que Jesus chamou primeiro os 12, não é verdade? Chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago, chamou os 12, e a partir dos 12 ele foi atraindo outros. O texto de Marcos nos mostra, porém, o contrário. Já havia um grupo de seguidores de Jesus, um grupo de discípulos que estavam caminhando com ele, e depois que já tinha um grupo, ele resolveu escolher dentro desse grupo um grupo menor, no qual ele ia investir mais tempo, ia gastar mais tempo, e esses seriam os líderes da sua igreja. E Marcos não fala, mas Lucas, quando registra esse mesmo episódio, diz que Jesus subiu e passou uma noite orando no monte. E depois daquela noite, ele então, dentre aquele grupo de discípulos que já tinha ali à sua volta, ele escolheu 12 que seriam os apóstolos. Isso para mim é muito interessante, porque Jesus chama todos nós para estarmos com Ele, para fazermos e nos envolvermos com a sua igreja, com o seu reino, e dentre todos nós Ele chama alguns para um trabalho mais específico, mas de modo que, de certa forma, todos nós somos chamados por Cristo. E o que está acontecendo aqui então é que Jesus escolhe 12 dentre aqueles que já o seguiam. E o versículo 13 me chama muita atenção, porque o versículo 13 diz assim: subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Os que ele mesmo quis. Não foi um convite, não foi um apelo para voluntários, foram aqueles que ele mesmo quis. Jesus é muito diferente dos mestres da época. Os mestres, os rabinos da época, como Gamaliel e muitos outros, aos pais que tinham situação econômica razoável levavam seus filhos para estudar com os rabinos. Então os pais escolhiam os rabinos, os mestres, e os rabinos faziam uma seleção dentre aqueles que chegavam para serem seus discípulos, e naturalmente eles escolhiam aqueles nos quais eles viam mais potencial, os mais desenvoltos. Alguns escolhiam aqueles cujos pais tinham a melhor situação econômica, e assim por diante. Mas Jesus é um mestre diferente. Os discípulos não vieram até ele, ele foi e escolheu aqueles que ele quis a dedo. Partiu dele essa escolha, a seleção é dele, ele toma a iniciativa e ele vai em busca daqueles que ele quer que sejam seus discípulos e os seus seguidores. E é isso que me deixa mais curioso, porque quando você vê a lista das figuras que Jesus escolheu, meus irmãos, nós não temos a lista dos 12 melhores homens da face da terra naquela época de jeito nenhum. Nós temos a lista de 12 figuras muito curiosas, muito curiosas. Para começar, 12 homens muito simples, gente de cultura de subsistência, gente que vivia ali da pesca, da cultura informal da Galileia. Para começar, gente da Galileia, do norte, da região menos privilegiada, né? Gente que, daqueles que, o pessoal do sul, eu não sei se Curitiba é assim, mas quase toda a cidade tem zona norte e zona sul, e a zona sul, quase todo lugar é mais privilegiado, né? Não é padrão não, mas é muito comum isso. E eles eram da zona sul, da região privilegiada de Israel, onde estava Jerusalém, a capital, eram da capital. Eles estavam onde estavam os grandes professores, os mestres, as universidades da época, né? Onde aconteciam as festas mais concorridas. Eles estavam, os líderes estavam ali, mas os 12 não estavam ali. Jesus escolheu os 12 da região menos privilegiada, da Galileia. E daqueles 12, na verdade, 11 era da Galileia. Tinha apenas um que não era da Galileia. Esse um que não era da Galileia, que era da zona sul, da região privilegiada, era Judas Iscariotes. Iscariotes é homem de Queriote, perto de Hebron, um lugarzinho ali. Jesus escolhe aquela gente desprezada, né? De onde se diz assim: será que sai alguma coisa que presta lá da Galileia? Sai alguém que vai sobressair daquela região dos menosprezados. É de lá que Jesus escolhe. Dos 12, escolhe 11. Lá na região onde nós estamos tem o Rio Negro, né? Alto Rio Negro, Baixo Rio Negro. Baixo Rio Negro, ou Rio Negro Sul, a zona sul do Rio Negro é Manaus, é a capital. E à medida que você sobe para o norte,
Para as cabeceiras estão as cidadezinhas pequenas, São Gabriel da Cachoeira como última das últimas, e depois as aldeias. E as aldeias menos contempladas são aquelas que estão nas cabeceiras dos igarapés, dos pequenos rios. É lá que eles iam trabalhando. E naquela região, naquela época não era diferente. O sul do Jordão, Jerusalém, norte do Jordão, Mar da Galileia e os povoados que estavam ali. Jesus escolhe 11 lá de cima. Mas o que mais me chama a atenção é que aquele grupo que Jesus escolheu não era apenas gente simples, era gente complicada também. Gente muito complicada, meus irmãos. A lista aqui, o primeiro da lista é nosso irmão Pedro. Camarada meio intempestivo, não é? Meio agitado, meio bravo, raivoso, perde a cabeça facilmente e mais, inconstante. Uma hora ele diz assim: eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Na outra hora ele está negando a Cristo, né? Uma hora ele está dizendo assim: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, por revelação divina. Logo depois ele está questionando as ações de Jesus. Uma hora ele tem coragem de pisar sobre as águas, logo depois ele está afundando. Jesus fala assim: calma Pedro, calma aí, guarda a sua espada. Ele corta a orelha do soldado, né? É um irmão inconstante, cabeça quente. É nosso irmão Pedro. Depois na lista nós temos aqui, depois de Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que são chamados de Boanerges, filhos do trovão, porque também eram intempestivos. Eram aqueles que Jesus está querendo alcançar os samaritanos, e eles dizem assim: mestre, manda fogo do céu para queimar esse povo. Já pensou? Jesus quer alcançar e eles querem consumir o fogo do céu. Eles são também ambiciosos, porque são esses dois que chegam na surdina e dizem assim: olha, quando o Senhor estiver no seu reino, nos permita sentar do seu lado, um à direita, outro à esquerda, querendo passar a perna dos seus colegas. É Tiago e João, os dois discípulos chegaram de Jesus, ambiciosos, muito ambiciosos. Depois da lista nós temos, além de Tiago e João, nós temos Mateus, né, um publicano. Bem provável que se fosse hoje, Mateus seria da turma do Petrolão. O molho ia cair em cima dele. Depois de Mateus nós temos Tomé, aquele que tem dificuldade de crer, problema com incredulidade. Nós temos Simão Zelote, que era nacionalista, queria a libertação de Israel a qualquer preço, né? Era o revolucionário, o traidor da pátria e o nacionalista. Não temos aqui a lista dos 12 melhores homens da face da terra. Nós temos uma lista de gente simples e complicada ao mesmo tempo, despreparada, menosprezada. Mas foram esses que ele quis chamar. Preste atenção nisso. Foram estes que ele quis chamar. Deus chama aquele que ele quer e envia para onde ele quer. Envia para longe, envia para perto, manda para o outro lado do mundo, deixa aqui na igreja. Aqueles que ele quer. E cada um que é chamado por Deus só precisa obedecer e cumprir o seu chamado. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: você é chamado por Deus para desenvolver alguma coisa no reino de Deus. Seja longe, seja perto, você tem um chamado para desenvolver alguma coisa no reino de Deus, no corpo. Você é membro do corpo, você tem um papel definido. E não foi o pastor, o presbítero, o diácono, não foi ninguém, foi Deus. Ele quis te escolher para uma função específica no seu reino, no seu corpo, a igreja. E não é por saber ou não saber, ser capaz ou não ser, é porque Ele quis, te escolheu e quis te chamar para isso. E o interessante é que até hoje a gente vê coisas assim acontecendo. Deus chama os mais improváveis para o seu reino e para a sua obra. Nós conhecemos no Amazonas um povo que recebeu um casal de missionários americanos em 1975. Esse casal veio para o Brasil para trabalhar especificamente com aquele povo, quando nem os brasileiros, nem a FUNAI da época sabia da existência daquele povo. Eles ouviram lá nos Estados Unidos, Deus colocou no seu coração e eles vieram para trabalhar com aquele povo, traduzindo a Bíblia. Eram linguistas, tradutores da Sociedade Internacional de Linguística. E eles chegaram, conseguiram um visto de 1 ano para fazer contato com aquele povo, desenvolver algum trabalho, autorizados pelo governo, e foram para aquela região da Amazônia, procurar aquele povo perdido na floresta, e foram até um povoado indígena que tem ali,
ficaram sabendo que no Igarapé, não muito distante, tinha uma aldeia daquele povo, conseguiu um guia que falava português, e um dia ele encontrou com um índiozinho daquele povo, daquele povoado, e marcou através do intérprete, do guia, que ia ir lá conversar com eles, com aquela aldeia, marcou o dia, e assim aquele casal foi. Quando chegou lá, não tinha ninguém na aldeia. Eles ficaram esperando, ninguém aparecia, até que aquele índiozinho que eles tinham encontrado no povoado apareceu e falou com o intérprete deles: olha, fala para os brancos que podem ir embora, meus parentes estão aqui perto, mas ninguém quer receber eles aqui não. E eles tentaram conversar e ficaram frustrados, não entenderam o que tinha acontecido e foram embora. Depois eles descobriram que alguém foi à frente e avisou para aquela aldeia que os brancos iam lhes dar injeção, eles iam engordar e depois os brancos iriam devorá-los. Não é? Índio não é bobo, não é não, Delvan? Não é bobo, ninguém quer ser comido por branco, né? Não aceitaram os missionários ali. Frustrados, eles foram para outro vilarejo e descobriram que tinha uma aldeia daquele mesmo povo em outro Igarapé, e depois de uma longa história eles conseguiram chegar lá, mas já tinham passado 8 meses, eles tinham autorização de 1 ano. Ficaram ali 4 meses, coletaram as primeiras palavras, pegaram os primeiros dados etnográficos daquele povo em 1975. E ao completar 1 ano, 4 meses de aldeia, eles saíram para renovar a autorização, e a sua autorização não foi renovada. Como hoje, algumas pessoas inventaram histórias sobre eles, dizendo que eles estavam pactuados com os guerrilheiros e assim por diante, e o governo brasileiro não renovou a sua licença para ficar com aquele povo. E eles tentaram durante algum tempo, não conseguiram, e eles concluíram que eles não conseguiam por ser americanos. Então eles colocaram algo no coração: vamos orar para que Deus levante brasileiros para trabalhar com esse povo. Isso era início de 1976, e eles começaram a orar para Deus levantar brasileiros para aquele povo. Nessa mesma época, do outro lado do Brasil, no Sudeste, numa fazenda, nasce um menino, filho de um baiano, sertanejo, vaqueiro, e uma braçal, trabalhadora de roça, no interior do estado, uma fazenda longe da cidade. E aquela mulher, Dona Maria é o nome dela, aquela mulher era muito católica. Quando seu filho tinha aí uns 3 anos, levou à igreja católica, o padre ia ali a cada 6 meses para batizar, consagrar, não sei exatamente detalhes, mas levou ali e teve um desentendimento com o padre, porque ela não entendia a Bíblia. E o padre disse: vocês têm que conhecer mais a Bíblia. E ela falou: mas eu não conheço a Bíblia, porque o senhor não ensina a Bíblia, o senhor vem aqui a cada 6 meses. E ele disse: não, você não sabe porque você não tem interesse, senão você podia ler e aprender. Não, eu não sei ler, eu nunca fui na escola, nem eu nem meu marido, nós somos analfabetos. E ele disse assim: e as suas filhas adolescentes? Elas sabem, mas nós não temos Bíblia. Então pega a Bíblia e leva. Ela levou a Bíblia do altar para sua casa. Tinha 40 anos aquela mulher. E ela as suas filhas começaram a ler a Bíblia. E ela gostou e resolveu aprender e se alfabetizou lendo a Bíblia, sozinha com as 2 filhas adolescentes. E foi lendo a Bíblia sozinha, o Espírito Santo foi falando ao seu coração. E quando chegou em Êxodo 20, que viu as imagens de esculturas, ela se entregou a Cristo, se converteu. E continuou lendo a Bíblia. E quando chegou naquela história bonitinha de Ana e Samuel, ela achou muito interessante. Então ela pegou aquele seu filho, agora de 3 anos e meio de idade talvez, levou no quarto e o consagrou ao Senhor. Disse: esse é para o Senhor. E aquele menino cresceu ouvindo essa história, e na sua adolescência entendeu que Deus realmente o chamava para o campo missionário. Mas nem ele, nem a sua mãe sabia que do outro lado do Brasil tinha um casal de americanos orando para Deus levantar brasileiros para trabalhar com aquele povo. Cresceu numa fazenda entre bois, cavalos e galinha, porcos, sem muita possibilidade de estudo. Já na juventude foi para a cidade e foi estudar, sentiu um chamado missionário, queria ir para a África, mas não sabia que tinha um casal de americanos orando para Deus mandar brasileiros para a Amazônia. E se preparou para a África, se casou como casal. No momento de sair para a África, as portas se fecharam e ele foi para a Amazônia. E depois que chegou na Amazônia, dentre muitas possibilidades e necessidades, foi parar naquele povo, naquela aldeia, onde um casal de missionários americanos orava há 30 anos para Deus mandar brasileiros para aquele povo. Esse casal ainda é vivo, está nos Estados Unidos, chama-se Daniel e Cheryl George. Aquele povo chama-se Yurupidé, e aquele menino sou eu, essa é a minha história.
minha esposa e eu estamos lá na Amazônia, no interior da floresta, trabalhando com o povo, não por capacidade, porque nós éramos os mais improváveis que vocês imaginarem. Eu tinha tudo para estar numa fazenda, cuidando de bois e cavalos. Essa é a história da minha família. Mas Deus chama aqueles que Ele quer, independente da sua história, da sua cultura, da sua capacidade, das suas potencialidades ou falta de potencialidades. Deus chama aqueles que Ele quer para fazer a sua obra onde Ele quer. E aos chamados convém apenas obedecer. O que você está fazendo no reino de Deus? O que Deus colocou nas suas mãos para você fazer no reino de Deus? Deus tem algo para você realizar no seu reino. Versículo 14, o texto diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Um chamado com duas facetas. O nosso primeiro chamado é para estarmos com Cristo. E o segundo e imediato chamado, sermos enviados para pregar. O nosso chamado, meus irmãos, tem duas facetas, que chama-se espiritualidade e proclamação. Isso resume o chamado cristão. Nós somos chamados para conhecermos a Deus e para fazermos Deus conhecido. Nós somos chamados para sermos transformados por Deus e sermos usados por Deus na transformação de outros. Nós somos chamados para conhecermos a palavra e levar a palavra para aqueles que não conhecem. Nós somos chamados e Deus nos abençoa e nos faz imediatamente abençoadores de outros, canais de bênção para outros. Esses dois movimentos, eles são paralelos. Precisamos entender que todo aquele que foi chamado por Deus, salvo por Deus, transformado por Cristo, liberto pelo sangue do Cordeiro, redimido na cruz, ele é necessariamente alguém chamado para fazer diferença no mundo, proclamar o Evangelho de alguma forma. Todos nós. Esse primeiro chamado chamou alguns, designou alguns para estarem com Ele. Tem a ver com o movimento da espiritualidade. Deus nos atrai aos seus pés para que o conheçamos e para que sejamos transformados pelo conhecer. À medida que conhecemos a Deus, nós percebemos quem nós somos, nós nos conhecemos. À medida que nos aproximamos de Deus, a luz do seu rosto faz com que a feiura do nosso coração e da nossa alma apareça e nos traz quebrantamento, arrependimento, nos faz mais humildes, porque percebemos quão feios nós somos espiritualmente e como precisamos da sua graça. À medida que nos aproximamos de Cristo, nós somos transformados por Ele. Foi o que aconteceu com os discípulos. Vem andar comigo, esse é o chamado de Cristo. Vem estar comigo. E à medida que eles andavam, eles eram transformados por Cristo. Um Lidelvan, quando seminarista, me deu um livrinho que foi fantástico para mim. Um missionário americano que trabalhou no Brasil na década de 70 e escreveu um livrinho chamado Abaixo da linha do fundo. Abaixo da linha do fundo. Tocou tanto o Lidelvan que ele me presenteou, mexeu com o meu coração. Bob Mumford, ele escreveu esse livrinho, dava seminários sobre esse livro no Brasil, e ele dizia que nós temos diferentes níveis de pecado. Ele não é o primeiro, a ideia dele, mas a forma que ele organizou foi muito joia. Ele diz assim, nós temos aqueles pecados que são os pecados do nível da ação, tem a ver com o nosso comportamento. Jesus falou sobre eles em Mateus capítulo 5, quando diz assim, olha, está escrito na lei, não deve matar, não matarás, não adulterarás. Aí ele diz assim, mas nós temos um nível de pecado mais profundo, que é o nível das emoções. Lá estão os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E Jesus falou sobre eles, quando disse, está escrito, não matarás. Mas aquele que se irar, não é um comportamento, uma ação, mas um sentimento. Aquele que se irar contra o seu irmão, ele já é passível de julgamento. Está escrito, não adulterarás. Mas aquele que desejar uma mulher, cobiçar uma mulher, sentimento, não é? Ele já cometeu adultério, um nível mais profundo. Mas Bob Mumford diz assim, tem um nível mais profundo ainda, abaixo da linha do fundo.
está no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus diz assim: cuidado para que a justiça de vocês não seja para que os homens vejam, para quando vocês jejuarem, não fiquem desfigurados, para que as pessoas vejam. Quando deram esmola, não façam em público aí para que todos te vejam. É o nível da motivação, não é? Não é ação, comportamento, não é exatamente sentimento nem pensamento, é motivação do coração. Eu faço algo bom e bonito, mas qual é a real motivação? É para a glória de Deus ou é para a minha glória? Não é? Eu faço bem para o outro exatamente querendo o bem dele, ou é porque eu quero ser aprovado por ele? Né? Tem a ver com motivação, é o fundo do fundo. As ações, o comportamento, todos conhecem, todos veem. Os sentimentos, nem todos veem. Eu tenho consciência, mas nem todos têm. A motivação, nem eu às vezes tenho consciência, porque são aqueles pecados que Davi chama de pecados ocultos. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, Ele vai mostrando do nosso comportamento para o nosso sentimento, para os nossos pensamentos, até as nossas motivações, o que há de impureza, o que é espúrio, o que é pecaminoso. É só à medida que nos aproximamos de Cristo, que a luz do seu rosto, como diz o Salmo, o salmista, ilumina o nosso pensamento, ilumina o nosso sentimento e joga luz nas zonas mais escuras do nosso coração e mostra quem realmente nós somos, o que está nas ruelas sombrias da nossa alma, e traz quebrantamento de coração. É preciso se aproximar de Cristo. E quando esses discípulos se aproximaram de Cristo, ficou claro que aquele comportamento meio raivoso, irado de Pedro, por baixo daquilo tinha autossuficiência. Aquele comportamento intempestivo de João e Tiago, que queria descer fogo do céu, aquilo é resultado de autojustiça. Aquele comportamento deturpado, provavelmente, de Mateus com dinheiro, tinha a ver com ganância, e tudo isso tem a ver com orgulho. Aquele apego de Judas, que o texto diz que ele desviava as verbas, né? As ofertas, que por baixo tinha uma ganância, desejo de se apoderar do que não era seu. No fundo era idolatria, adoração a Mamon. Mas essas coisas só aparecem quando caminhamos com Cristo. E às vezes Deus nos chama no ministério, nos manda para os lugares mais difíceis da terra, para que lá onde nós estamos em ambiente de exposição, de tensão, nós estamos expostos a culturas diferentes, a línguas diferentes, a pressões externas e internas, expectativas de pessoas com quem nós trabalhamos, de igrejas que nos enviam, expectativas nossas, problemas familiares. É o momento onde a luz do rosto de Deus vai até o mais profundo da nossa alma e mostra quão caídos nós somos e quão carente da graça nós estamos. Meus irmãos, Deus tem trabalhado muito nos nossos corações. Como equipe Emanageli, eu tenho sempre dito assim: a maior obra de Deus ali está acontecendo em nós, Deus nos convertendo a Ele a cada dia. Eu tenho 40 anos de idade. Somente no ano passado, por situações diferentes do ministério, eu me dei conta que sou uma pessoa irascível, iracundo. Eu tenho um pai iracundo, tive um pai iracundo, explosivo, raivoso, arrogante, que machucava as pessoas. Eu cresci não querendo ser como meu pai. Eu desenvolvi por determinação pessoal um comportamento anti-irascividade. Mas só ano passado que eu me dei conta de que eu sou irado como meu pai. Eu só não sou explosivo, eu sou implosivo. Eu ponho a ira para dentro, não machuco ninguém, mas me firo por dentro. É tão pecado quanto a explosão. A palavra diz que nós estamos diante dos olhos de Deus, nós vivemos em Corodel, diante dos olhos do Criador. Ele contempla nossa mente, Ele contempla nossa alma, Ele contempla o nosso coração, Ele sabe do que passa nas nossas emoções, sentimentos, motivação. Ele nos contempla. O ser explosivo ou implosivo é só um movimento diferente, mas diante de Deus somos caídos e precisamos
da sua graça para viver. E só à medida que nos aproximamos dele é que ele nos mostra e nos transforma. Somos chamados para estarmos com ele. Mas o interessante é que à medida que ele trabalha em nós e transforma o nosso coração, ele nos envia e nos usa para pregar, anunciar onde nós estamos. Onde nós estamos. Nós somos chamados para estar com Cristo, e o versículo 14 diz: para os enviar a pregar. Todos nós, não só missionário, não só pastor, não só presbítero, não só pregador, todos nós, estar com Cristo e sermos enviados a pregar. Aquilo que ele faz em nossas vidas, nós testemunhamos para o outro. Aquilo que ele traz no nosso coração e nos ensina, nós ensinamos para o outro. Aquilo que nós recebemos de graça nós precisamos dar. Não sei se você já viu que há um movimento, esse movimento é frequente no Novo Testamento, na história dos encontros de Jesus. João capítulo 1, Jesus está passando por ali, e 2 discípulos de João Batista veem Jesus, e João tinha dito: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 dos seus discípulos de João Batista foram estar com Jesus. Um deles era André, e André foi e passou um tempo com Jesus, e o texto diz assim: imediatamente, o que ele fez? Chamou seu irmão Pedro e levou a Cristo. Na sequência nós vemos outros 2 irmãos, Natanael e Filipe. Um tem um encontro com Jesus, debaixo da árvore. Jesus o viu debaixo da árvore. Ele tem um encontro com Jesus, conhece Jesus pessoalmente. Imediatamente o que ele faz? Busca o seu irmão e leva para Jesus. Capítulo 4 de João, nós vemos Jesus lá no poço de Sicar, e aquela mulher, a mulher samaritana, tem um encontro pessoal, transformador com Cristo. O Senhor revela as questões do seu coração, o Senhor vai no fundo, abaixo da linha do fundo da sua alma, e traz à tona o que está ali encoberto, escondido, talvez até dela mesma, em processo de auto-engano, de auto-camuflagem. Jesus joga a sua luz no coração daquela mulher, resgata o coração escravizado pelo pecado. Ela tem um encontro com Jesus, e o que ela faz depois? Vai à cidade e diz assim: encontrei um homem que sabe tudo sobre mim, por acaso não será ele o Messias? E os homens de Sicar vão e se encontram com Cristo, e cita o texto lá de Jó: antes nós te conhecíamos por ouvir falar, em outras palavras, parafraseando Jó, mas agora te conhecemos por te ver, nossos olhos te veem. Esse movimento, meus irmãos, ele é neotestamentário, ele está na Bíblia, é o movimento da redenção. Todo redimido é chamado por Cristo para atrair outros à redenção do Cordeiro. O Senhor não te chamou apenas para ouvir bons sermões do púlpito dessa igreja, que eu sei que tem a cada domingo, a cada reunião. O Senhor te chamou não apenas para ser abençoado por Ele, para ter os seus problemas solucionados, para ter a sua doença sarada, para ter a sua angústia apaziguada. O Senhor te chamou para trazer outros aos pés da cruz. Aqueles que estão lá no mundo perdido da Amazônia, da Ásia, da África, na Europa pós-moderna, são usados por Deus para trazer aqueles que estão ali. Aquele que está na gélida Curitiba é chamado por Deus para conhecer a Deus e fazer o seu parente, vizinho, amigo, colega, desconhecido, conhecido por Cristo. Por Cristo. Eu queria orar por você. Orar por você. Que Deus traga essa consciência no seu coração. Você está aqui não por uma escolha. Você pode até achar que você escolheu essa igreja, que você escolheu esse culto. Você pode até achar. Alguém diz que o processo redentivo é aquela porta que você vê uma placa na frente assim: bem-vindo, venha, seja bem-vindo. E quando você passa do outro lado está escrito assim: eu te trouxe aqui. É isso mesmo. Você está aqui porque Ele quis. Ele quis. E aquele que quis te trazer aqui, aquele que quis te plantar nessa igreja, te colocar aqui, nessa comunidade de adoração, Ele conhece o mais profundo da sua alma.
Os pecados mais escondidos do seu coração, Ele conhece como na luz do dia. E Ele conhece e quer transformar, quer te santificar. Mas Ele quer te santificar não apenas para você ser mais crente, mais espiritual. Ele quer te santificar para que você seja usado para alcançar outros. Você não pode se excusar disso. Não pode ficar fora desse movimento de atraído a Cristo, ser usado para atrair outros. Não pode. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de pertencer ao Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos redimidos pelo Cordeiro Jesus, de termos sido alcançados pela graça irresistível, de sermos transformados a cada dia de glória em glória, pelo privilégio de te conhecer e estar perto do Senhor, pelo privilégio de ter um canal de comunicação aberto com o Senhor, pelo privilégio de andar com o Mestre por onde Ele anda, por ali, passar por onde Ele passa. Obrigado pelo privilégio de poder estar com o Senhor. O que eu peço é que o Senhor nos faça entender quão privilegioso é não apenas estar com o Senhor, mas também levar outros ao Senhor. Nos dê graça para rompermos as mazelas do nosso coração. Nos dê graça para rompermos com os pecados mais profundos da nossa alma, que nos aprisionam, que nos amarram, que nos mantêm às vezes insensíveis ou sensíveis demais, que nos mantém às vezes como pessoas ríspidas, arrogantes, exigentes, ou às vezes como pessoas sensíveis que se ferem tão facilmente, que nos faz às vezes sermos superativos e trabalharmos mais do que precisamos, ou às vezes sermos inativos, fazendo menos do que o Senhor requer de nós. Que o Senhor nos dê graça, o Espírito do Senhor traga à nossa consciência aquilo que nos aprisiona e que o Senhor nos liberte pela sua misericórdia. Ó Deus, mas que o Senhor nos faça testemunhas vivas do Cordeiro. Que o Senhor faça cada pessoa desta igreja testemunha efetiva daquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas, daquilo que o Senhor tem feito no seu rebanho, daquilo que a sua palavra promete. Deus, que nós não sejamos aqueles que passam e veem o caído e deixam ele caído. Nos livre, Deus, de sermos aqueles que têm consciência dos perdidos, mas não se movem em direção a eles. Nos livre, Deus, de sermos aqueles que ouvimos desafios grandes da sua seara carente, mas não os tocamos, não nos sensibilizamos e nada fazemos. Que o Senhor nos dê graça para sermos aqueles que ouvem os seus desafios e que reagem, que envolvem oração, que envolvem de alguma forma. Nos faça testemunhas onde nós estamos, para que os perdidos encontrem o caminho e para que aqueles que vivem nas trevas vejam a luz. A luz. Em nome do teu Filho. Amém. Obrigado, reverendo Cássio, pela palavra abençoada que nos trouxe. Há muito queríamos tê-lo aqui em conferências missionárias, nunca deu certo no Jornal Agenda. Nós já estamos abrindo em avant-première a conferência que vai ser em outubro, já com ele aqui nesse ano. E pastor Cássio, que